todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou até boa madrugada, como diz o professor José Geraldo Pedrosa, para aqueles que nos assistem na madrugada. Hoje, último episódio sobre relações internacionais. A gente já vem em 3 episódios com o Lucas Leite, lá de São Paulo, convidado nosso aqui, a gente tratando de relações internacionais. No último programa, a gente falou dos Estados Unidos, ele resumiu muito bem essa história aí de quase 100 anos, um século, que os Estados Unidos tomou à frente como quase uma hegemonia econômica, militar, e que ele concordou comigo que a partir de 2003 começa, depois do apogeu, lógico, vem um declínio, né? E eu falei no último programa que a gente ia perguntar do Brasil. Como é que está o Brasil nessa história? Como é que está, vamos dizer, a gente vem passando aí por uma série de governos de esquerda, passou por um de direita aí, né? Metade, podemos dizer ali, depois do impeachment da Dilma, mais o governo Bolsonaro, um pouco para a direita, voltamos para a esquerda agora, mas sem ser uma análise política, uma análise mais econômica e com relação ao mundo, a partir do ponto de vista seu. O Brasil tem acertado mais, errado mais, quais nossos principais erros, quais os nossos principais acertos, o que você pode dizer para nós nesse mundo anárquico aí? Hoje, quando a gente olha, né, pensando então no governo atual, seria o mais contemporâneo que a gente está vivendo, né, das questões atuais. Eu acho que, em geral, nos últimos 20 anos, talvez até 30 anos, né, se a gente pegar desde o governo Fernando Henrique, em geral o Brasil tem atuado muito bem. É um país que, na condução da política externa, assim, foi um país muito respeitado. O Itamaraty, que é onde, né, onde estão os diplomatas, de onde se faz a política externa do Brasil, se pensa a política externa do Brasil, é um lugar de muito renome, tem pessoas ultra qualificadas, né? Então nós temos uma tradição muito grande na condução dessa política externa a partir de alguns princípios, como, por exemplo, respeito às instituições internacionais, ao direito internacional, a resolução pacífica de conflitos, a não intervenção nos assuntos internos de outros estados, a resolução multilateral dos conflitos e dos problemas, o apoio à integração regional e à integração econômica no mundo. Então, o Brasil sempre se pautou por esses princípios, mas também por 2, principalmente: autonomia e desenvolvimento. Ou seja, um país que não quer ameaçar ninguém, não tem pretensões hegemônicas, mas que quer ser respeitado por quem é, pela sua soberania, pelo seu território e pelo seu povo. E quer fazer isso de forma autônoma. Então, nós não somos um país, pelo menos nos últimos 30 anos, em grande parte, um país que se alinhou tanto automaticamente a outro país, em especial os Estados Unidos, por exemplo. A gente teve só 2 momentos de talvez um alinhamento mais forte, que vão ser no governo Temer, em que a gente dá uma guinada muito forte em relação ao Ocidente e fala que quer entrar na OCDE, né, que é aquela organização econômica dos países ocidentais, e depois com o Bolsonaro, que aí a gente tem o que a gente chama de alinhamento automático, que aí há uma submissão, de fato, da política externa brasileira aos interesses de uma outra potência. Quando a gente abre mão dessa lógica autonomista em direção a uma lógica muito ideologizada da política externa. Quando nós olhamos para os governos Fernando Henrique, Lula, Dilma e, de novo, Lula, principalmente, a gente vê uma linha de condução dessa linha de autonomia e desenvolvimento. Com nuances, é claro, né? É uma democracia, a gente tem partidos políticos distintos, eles são pessoas diferentes. Mas todos esses governos que eu falei, na verdade a gente pode pegar até antes, tá? Pode pegar Itamar, pode pegar ali depois, até um pouquinho antes, pode pegar Sarney, mas pegando Sarney, Itamar, período democrático, né? Da para frente até hoje, em grande parte, os interesses brasileiros sempre foram medidos na busca pela busca do interesse nacional, de autonomia e desenvolvimento. O que isso significa na prática? Que o Brasil, ele não tem necessariamente aliados específicos. Que nós queremos ser um país que faz e consegue fazer muito bem uma mediação entre lados distintos, um país que tem um interesse na paz, na estabilidade, na abertura do comércio, que é um país, portanto, que quer que o desenvolvimento internacional e, junto com isso, o combate à pobreza, o combate à desigualdade e uma democratização das instituições aconteça ao mesmo tempo.
Se a gente olha para esses princípios que foram estabelecidos há muito tempo, há muitas décadas, né? Desde antes da ditadura a gente já tinha isso. Na ditadura isso vai continuar, tá? É um ponto interessante da gente pensar que a autonomia e desenvolvimento vai continuar com outra linhagem, outro aspecto ideológico, mas existe já. E quando a gente tem a redemocratização, isso também volta. Só que agora, na redemocratização, quais são os grandes temas? Integração regional, como o Mercosul, questões climáticas, o Brasil é um líder nessas discussões. Na questão do comércio internacional, o Brasil também ocupa um lugar especial, no sentido de democratizar as instituições como o FMI, o Banco Mundial, os regimes internacionais. Multilateralismo, o Brasil é um país que participa de fóruns dos mais diversos. A gente participa de fóruns com os países árabes, a gente tem negociações diretas com a China, a gente faz parte do BRICS, faz parte do IBAS, que é o Índia, Brasil e África do Sul, por exemplo, faz parte da OEA, Organização dos Estados Americanos, está buscando acordo com a União Europeia. Isso tudo mostra o quê? Um país que busca diversificação de parceiros. Então, toda vez que eu vejo um governo brasileiro que busca diversificar parcerias, buscar autonomia, ou seja, uma visão que é brasileira, interesse brasileiro, sem interferência externa, na minha análise, isso faz sentido com as nossas propostas enquanto país, enquanto Estado, e mostra, portanto, um caminho correto. Eu acho que a gente teve, portanto, no governo Bolsonaro, uma saída muito grande dessa linha, em que a gente se afasta dessa lógica de interesses do Estado e fica muito próximo da lógica de interesses muito específicos, tanto de uma classe quanto de um grupo ideologicamente muito bem determinado, de extrema-direita, que vai alinhar a política externa a partir da lógica moral, de uma lógica moral que, obviamente, está impregnada de valores, né? Está impregnada ali de uma lógica que não é brasileira necessariamente e que vem muito dos Estados Unidos e da Europa, a partir dessa extrema-direita internacional. Quando nós temos os demais governos, o que nós temos em geral? Proteção ao capital doméstico, uma presença muito forte, por exemplo, do BNDES, né, nos governos Lula, governo Dilma, mas já no governo Fernando Henrique já tinha isso, tá? Mas também, especialmente nesses governos, de defesa do capital doméstico e da abertura de linhas de crédito para empresas brasileiras atuarem no exterior. Portanto, uma presença brasileira muito forte, um incentivo gigantesco à exportação, a abertura de novos canais comerciais e diplomáticos com outras regiões do mundo chamadas de periféricas, né? Com países africanos, latino-americanos e asiáticos, que nos últimos 30 anos mostraram que são excelentes no sentido de buscar novas parcerias e novos mercados. Afinal, a gente está falando de uma competição muito menor, já que a competição com os países europeus, com a própria grande parte da Ásia, já é muito grande, com os Estados Unidos também. Então, nós temos uma questão privilegiada aqui no Brasil, que poucos países, poucos presidentes e governos se preocuparam, que é olhar para a África, que está aqui do nosso lado, que é olhar para a América Latina, que está aqui do nosso lado. Então, em geral, eu acho que grande parte dos presidentes brasileiros, em política externa, agiu bem, buscando um interesse que é o mediano, buscando a garantia da soberania e não aceitando qualquer tipo de humilhação ou de intervenção externa direta, que é o caso, principalmente, de governos como o de Donald Trump, que abertamente interfere tanto nas questões eleitorais quanto nas questões político-partidárias de vários países e no Brasil também. Ô Lucas, é muito bom. A gente vê muitas pessoas às vezes falam assim: "Ó, o Brasil também tinha que ir lá bater de frente, né? Ameaçar também, não ficar só sentindo ameaçado, né? Que eles colocam muito que às vezes o Brasil ele parece ser neutro, meio distante de tudo isso. Mas dentro do que você colocou, eu queria que você falasse sobre esse propósito de que o Brasil constrói muito a sua posição a partir de dinâmicas sociais internas, né, o que evidencia a política externa como não só estratégica, né, mas também socialmente condicionada. Então, eu queria que você me falasse um pouco para nós sobre isso e mostrar realmente que o Brasil está dentro, sim, desse propósito e às vezes não entra totalmente igual a gente acha que deveria, mas mostrando que realmente é centrado em tudo isso, que é muito mais para o nosso colóquio de entendimento realmente dessas políticas internacionais. Perfeito. Se a gente olha, por exemplo, na questão da condução da política externa, se ela já está concentrada, se ela fica muito concentrada no Itamaraty, portanto, se nós temos um governo que opta por uma lógica muito burocratizada, a gente costuma ter um afastamento da sociedade civil. Se nós temos presidentes que usam mais das camadas populares, por exemplo, dos sindicatos, ou mesmo da Fiesp, né, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da CNI, Confederação Nacional da Indústria, ou da CNA, da Agricultura, ou seja,
Se esses atores sociais da nossa sociedade, que se compõem o Brasil, tanto em termos de classes sociais quanto de grupos, muito heterogêneos, inclusive em alguns casos, se eles têm maior permissibilidade no sentido da condução da política externa, nós temos também uma política externa mais plural. Nós temos uma política externa mais formada, de fato, por interesses da sociedade. Quando isso é mais fechado no Itamaraty, a gente vai ter muito aquilo que foi no governo Dilma, por exemplo, com a visão do Antônio Patriota, que a gente tinha pouquíssima conexão ali. A gente não tinha esse diálogo, era tudo muito feito dentro da esfera, né, daquela etiqueta, daquele paradigma típico da diplomacia, que é muito interessante, que é óbvio, que é muito formal, mas que tem limites, né? Especialmente num país como o nosso, que é gigantesco, com camadas sociais tão distintas, interesses tão distintos. Não sei se faz tanto sentido mais a gente pensar na política externa tão isolada, né, tão ilhada, igual a gente gosta de falar nas RI, em relação ao Itamaraty. Por isso que quando a gente pega os governos e começa a entender essas pressões, elas fazem sentido. A Confederação Nacional da Agricultura, por exemplo, ela faz uma pressão enorme para que o Brasil continue negociando com países. Quando os Estados Unidos, por exemplo, colocou tarifas, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, junto com a Fiesp e outras federações brasileiras, né, dos estados aqui no Brasil, fizeram um lobby gigantesco para que o governo buscasse outros mercados, por exemplo, para o aço e para o alumínio brasileiro, já que os Estados Unidos colocaram tarifas para a entrada desses produtos. Então, quando o Brasil ele sai dessa lógica, né, e aí é muito interessante o que você disse, né, que a população fala, tem que ser mais isso, tem que ser mais aquilo. O Brasil, quando o governo está bem alinhado em termos de política externa, demandas populares, interesse desses grupos, que é o que eu acho que está acontecendo em geral, né, nos últimos anos, a gente consegue perceber que o governo ele de fato ocupa esse lugar e não aceita aquilo que ele considera como intervenção à nossa soberania. Então, Donald Trump fala, vou colocar tarifas porque a gente tem déficit com vocês. O que o governo brasileiro fala? Olha, nós estamos abertos à negociação, esse déficit comercial, na verdade, ele não existe, está aqui uns dados para mostrar o contrário. Nós estamos dispostos a negociar cotas de importação e exportação com os produtores americanos e produtores brasileiros, negociar tarifas específicas para cada setor. O que o Itamaraty está fazendo junto com o governo, junto com essas entidades, junto com a população? Está tentando mostrar que o Brasil é um país confiável, previsível, que, portanto, a gente tem como negociar. Essa é a lógica de, eu acho, que um bom governo em termos de política externa. Um governo que sabe negociar, que está sempre aberto à mesa de negociação. E é por isso que eu acho, também complementando a primeira pergunta, que a conduta brasileira em termos da política externa, focada nas grandes questões da Ucrânia, por exemplo, e da Palestina e do Irã, tem sido positivas. O Brasil ele sempre apoiou a lógica de que os conflitos devem ser resolvidos de forma multilateral. Ou seja, pela grande quantidade de países que existem no mundo, a partir da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança. Que esses são os arranjos institucionais com regras pré-determinadas que todos aceitaram. Por isso que o Brasil é um país que defende uma reforma urgente do Conselho de Segurança, porque chega qualquer coisa lá no Conselho de Segurança, se Rússia, China, os Estados Unidos falam que não concordam, especialmente esses três, né, mas também França ou Reino Unido, o que acontece? Não passa, e acabou, e a gente fica nesse impasse constante da boa vontade das grandes potências. O Brasil, como potência média, potência emergente, sabe que não tem condição material de impor, de falar é isso, é aquilo. Então, por que a gente vai gastar nossa energia com isso? Nós vamos continuar defendendo que não se pode atacar unilateralmente um país, que não se pode ameaçar um país sem justificativa plausível, na verdade não se pode ameaçar de qualquer forma, e que não se pode colocar tarifas para os demais países, porque isso desrespeita toda a lógica do sistema multilateral de comércio que garantiu abertura comercial, livre comércio e estabilidade nos preços, né, e também nesse comércio mais amplo. Por isso eu concordo que o Brasil, quando ele assume esse caráter mais plural de política externa, que houve a população, sindicatos, grupos, né, grupos de pressão, as federações de indústria e agricultura, por exemplo, junto do Itamaraty e dos partidos políticos, que também fazem pressão pelos seus interesses, aí sim a gente consegue pensar de uma forma estratégica, a gente consegue pensar numa maneira de longo prazo e consegue pensar de uma maneira que o Brasil defenda esses dois elementos que estão presentes o tempo todo. De uma autonomia, ou seja, o Brasil ele vai ter o direito de escolher o que ele deve fazer e como, e de desenvolvimento. Ou seja, buscar que o país seja um país mais próspero, menos desigual e, portanto, melhor para a sua população e que faça o melhor também para as populações de outros países. Lucas, amigos, eu estou muito feliz porque eu acho que a gente aprendeu bastante.
Tá? Eu tenho certeza que eu aprendi muito, né? Muitas visões, muitos conceitos que eu não tinha. Tenho certeza que os amigos ouvintes também, né? Os telespectadores aprenderam bastante. Eu gostaria, em nome do Prosa Sociológica, te agradecer, né? E também te convidar, porque nós vamos te chamar de novo para alguns problemas pontuais no futuro, né? Então, quando a gente vê, é um ano de eleição, é um ano difícil, né? Porque há sempre aquela disputa muito grande entre situação e oposição, entre esquerda e direita, é um impasse muito grande, né? Uma disputa muito grande. E aí a gente precisa da ciência, a gente precisa de voltar muito a alguém que nem é situação, não é oposição, nem é direita, nem é esquerda, mas que tenta trazer luz a respeito de todas essas questões que nós vimos discutir aqui. Porque nós falamos de relações externas, né? Mas tem também um tanto de relações internas do Brasil com ele mesmo. Mas eu diria, Lucas, que este foi um dos melhores programas que a gente fez, pelo seguinte: até agora nós temos estudado muito as bases, os conceitos. Esse foi um primeiro programa que a gente refletiu sobre questões contemporâneas, questões do Brasil, do mundo. Então a gente está começando a alçar um voo e usando da sociologia, das relações internacionais, para entender um pouco a nossa situação. Então, eu queria te agradecer, se você quiser falar umas palavras finais para os nossos ouvintes, tá? E te avisar que nós vamos te convidar outras vezes. Imagina, vai ser um prazer, foi um prazer enorme participar com vocês. Eu aprecio muito iniciativas como essa de divulgação científica. Quando minha tia, né, a Marcelena Batista, fez o convite, né, para que eu entrasse em contato com vocês, para que a gente negociasse, eu fiquei super feliz, porque eu sei que esse tipo de iniciativa em Divinópolis e para a região é muito importante, né? Elas falam justamente de uma publicidade sobre temas que, em geral, tem uma dificuldade maior de entrada, né? No YouTube, no podcast, a gente consegue fazer isso mais facilmente. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e contem comigo para toda e qualquer oportunidade. Vai ser um prazer enorme voltar aqui. Para quem quiser, né, saber um pouco mais do meu trabalho, só me seguir nas redes sociais, procurar por Lucas Leite no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no X, né, no Twitter, e também na minha newsletter quase diária, né, de colunas diárias, que chama Lucas Leite, professor Política Global. Então, fica aí o convite para todos vocês e até a próxima. Bom, pedi o nosso técnico aqui para colocar também na descrição do programa os contatos, as mídias do professor Lucas Leite, agradecer a presença, agradecer ao Grupo Educação, Ética e Cidadania, que mantém esse programa, agradecer a você, Eurípides, né? E até a próxima. A Márcia vai ser convidada porque ela trabalha muito política urbana, né? Política, planos diretores das cidades, né? É socióloga também, nós vamos convidá-la, vai ser uma convidada aí dos programas para frente. Tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo Prosas Sociológicas.